Muito boa noite para quem está chegando. Muito boa noite para todo mundo. Muito boa noite para os meus amigos, irmãos preciosos que me dão a alegria de dividir esse tempo com vocês nessa noite. Muito obrigado por estarem aqui. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Quando eu marquei a live, depois que falei, puxa, muito tarde, né? Muito tarde, 9h30, mas eu já tinha marcado, já tinha alinhado o conteúdo. Então, prometo a vocês que essa nós vamos fazer um pouquinho mais tarde. Pretendo não ser cansativo, pretendo ser bem direto e, de verdade, meu coração está ardendo para dividir algumas coisas com vocês, porque o que eu mais escuto é sobre recomeço. Tá? Muito boa noite para vocês. Eu quero dividir algo muito especial e eu prometo para você que eu vou me esforçar para ser objetivo, direto e que você possa dormir hoje com uma lição de casa muito preciosa. Tá? Eu vou terminar a live. Eu não vou conseguir conversar com vocês nesse momento, porque senão eu não vou conseguir passar o conteúdo que eu preciso de forma direta. Vocês podem interagir pelos comentários, eu vou sempre passar o olho aqui. Terminando a live, eu vou colocar no meu story uma oportunidade para vocês fazerem perguntas. E aí as perguntas eu vou respondendo por lá. Mas de verdade, eu não estou fazendo essa live porque eu vou lançar um curso, nem para ganhar dinheiro, nem para aumentar seguidores. Eu não estou fazendo essa live para ter mais engajamento na internet. De verdade, e não é falsa modéstia. Eu estou fazendo essa live porque eu acho que eu preciso dividir algumas coisas com vocês. O que eu mais recebo nos directs do meu Instagram são pessoas desesperadas, sem rumo, na questão emocional, na questão financeira, na questão familiar. E eu vou dizer para vocês que algumas vezes eu me sinto, como que eu poderia dizer, com a vontade de fazer o que eu vou fazer aqui hoje. Dar um chacoalhão mesmo. Dá um chacoalhão, porque é muita vitimização, é um olhar muito profundo para a dor, é um olhar muito profundo para a desgraça. E quando a gente olha para um fio de esperança, a pessoa não tem interesse. Então hoje nós vamos falar muito sobre isso. Eu preciso que você me ajude. Se você conhecer alguém que está passando uma fase de depressão, uma fase de pessimismo, chama essa pessoa para participar. Eu vou fazer uma oração e nós vamos orar e eu vou te dar esse tempo para você chama essa pessoa, fala para ela que vai valer a pena. Não é por mim não, vai valer a pena. Chama essa pessoa. Se você conhecer alguém que está com depressão, síndrome do pânico, se você conhecer alguém que vai ser uma noite, eu vou deixar essa pessoa com uma lição de casa. Ela vai dormir essa noite muito mal, mas não vai dormir mal no sentido de aumentar a depressão, mas ela vai ser confrontada. Eu vou te confrontar aqui hoje. Não vou trazer passos para a vitória, não vou trazer passos para o sucesso. Eu não acredito em passos, eu acredito no que eu vou ensinar para você aqui hoje. Então, de verdade, antes de eu começar, eu não vou ser muito extenso, eu queria que você chamasse aí, vai no grupo do WhatsApp, chama uma pessoa, fala, fulano, vem cá, assiste a live do pastor só hoje. Se você não gostar, não precisa assistir nunca mais. Mas eu quero dividir com vocês essa verdade bíblica. Eu quero dividir isso. Hoje eu quero derrubar todas as suas desculpas. Todas as suas desculpas. Sabe? Você vai dormir essa noite sabendo que você pode, e não é porque você pode, porque, sorria, não, porque há uma ferramenta em você. Então, por favor, chama pessoas, manda um aviãozinho aí para quem você quiser. Tem aviãozinho aí. Eu não sou de fazer muita live sozinho, acho que faz muito tempo, a maioria das lives que eu faço, as pessoas me convidam, mas Deus me deu essa direção, tá? Então eu queria orar primeiro por isso. Senhor, não é uma noite apenas de fazer marketing, não é uma noite de ficar jogando conversa fora, não, Senhor. Há uma missão aqui, e eu quero dividir com esses meus irmãos essa missão, em nome de Jesus, meu Deus. Eu não tenho a mínima noção de como essas pessoas estão. Mas Deus, se o Senhor achar graça na minha vida, se o Senhor achar graça nas minhas palavras, se o Senhor achar graça no que eu vou ministrar aqui, Senhor, levante essas pessoas. Use, Senhor, essas pessoas.
e que haja transformação, que haja avivamento. Em nome de Jesus, amém e amém. A gente está vivendo uma época terrível, sem precedentes, e nós não temos noção do que é essa época ainda. O ano de 2020, pode ter certeza, ele vai ser estudado por muitos e muitos anos, em faculdades, em seminários. Nós vamos ter livros sobre esse ano, muita gente vai estudar esse ano. E tem muita gente destruída esse ano, mas não está destruída só pelo Covid-19. O menor problema é o Covid-19. O maior problema é o que acontece dentro de você. Esse é o maior problema. A primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite é que o mundo, ele não vai deixar de ser cruel. O diabo, ele não vai se converter. As pessoas, elas não vão se tornar príncipes encantados. Se você não aprender a lidar com o mundo externo, você vai viver uma vida constantemente desgraçada e como São Paulo, como o clima de São Paulo. Em São Paulo tá frio, você sai com blusa. À tarde você leva uma camiseta. À noite você leva uma sombrinha, porque o clima de São Paulo muda. Quem mora em São Paulo, tem muita gente fora de São Paulo, que o clima de São Paulo muda o tempo todo. O tempo todo o clima muda. Você vai ser como o clima? De manhã você está feliz, à tarde você está chateado e à noite você está depressivo? A primeira coisa que eu quero te ensinar aqui, eu vou te ensinar a luz da palavra. Você precisa entender a viver uma vida. Quem está anotando, anote isso. Prepare-se para o pior. Se você pensa em recomeçar a sua vida, se você pensa em recomeçar seu ministério, seu namoro, se você pensa em recomeçar, você não pode se preparar para o melhor. Só os fracos se preparam para o melhor. Só pessoas inocentes se preparam para o melhor. Quando você se prepara para o pior, quando você prepara a sua fé para as piores dores, quando você prepara a sua mente para as piores decepções, veja, não é que você quer viver isso, mas quando você prepara a sua mente para as piores decepções, quando você prepara a sua mente para as piores coisas, a gente não vai torcer para isso acontecer, a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer. Eu não quero ser traído, eu não sou sórdido, eu não sou masoquista, eu não quero ser traído, eu não quero ser abandonado, eu não quero. Mas eu não posso viver uma vida achando que se isso acontecer é o fim do mundo. Eu não posso viver uma vida achando que se alguém me abandonar é o fim do mundo. E o que eu mais vejo hoje são pessoas dizendo, a minha vida acabou. A minha vida acabou. Os meus sonhos acabaram. O meu futuro acabou. As minhas emoções estão destruídas. Por quê? Porque a pessoa ela só olhou para frente e a única coisa que ela achou que poderia acontecer na vida dela é sucesso, alegria, sucesso, alegria, sucesso, alegria. E a vida não é assim. Não é assim. Não pode ser assim. A vida não é assim. Você pode concordar comigo ou não concordar, mas se você só se prepara para ganhar e não prepara para perder, você não entende o que é o cristianismo. Jesus falou, no mundo você vai ter aflição. Então a primeira lição que eu te dou, eu vou desativar os comentários aqui só um pouquinho, tá? A primeira lição que eu te dou, você precisa se preparar para o pior. Você precisa se preparar para o pior. Não é que eu quero, eu preciso. Segunda coisa que eu preciso te explicar hoje aqui. Quem é o responsável pela sua vida? Quem é o responsável pela sua alegria? Quem é? Quem é a sua fonte? Vou te dar um exemplo. Nós amamos a nossa família. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai. A gente vai falar de recomeço profundamente daqui a pouco. Eu amo minha família. Mas quando algum familiar nosso morre, a gente perde um familiar, a primeira coisa que as pessoas falam é: como eu vou viver sem essa pessoa? Como eu vou sobreviver sem essa pessoa? A maioria das vezes que nós perdemos um familiar ou perdemos alguma situação, a gente não sofre só porque o familiar foi. A gente sofre por nós.
A gente, quando sai de uma empresa, a gente não sofre porque saiu da empresa. A gente sofre porque a gente pensa, o que vai ser de mim sem essa empresa? Quando um namoro termina, a gente não sofre só porque gostava muito do rapaz. A gente sofre porque a gente diz, como eu vou ficar sem ele? Como eu vou ficar sem ela? O problema é que nós somos egoístas ao ponto de entregar nossa vida para pessoas que nos alimentem. A vida gira em torno de nós e todo mundo nos alimenta. E qualquer coisa da nossa vida que vai embora, a gente sofre. Agora, você acha que todo mundo que está com você hoje vai ficar até o fim? E se esse seu namoro não der certo, você vai morrer? E se esse seu emprego que você quer se aposentar, o camarada te manda embora? Então hoje é um rastro de pessoas destruídas emocionalmente, deitadas numa cama, passando fome, se vitimizando, chorando, deixando a mãe e o pai em pânico porque eu vou me matar, eu vou me suicidar. Sabe por quê? Porque entregou para pessoas o que deveria entregar para Deus e colocou na mão de gente a administração do que você, camarada, deveria estar administrando. Então não me venha dizer o quanto a sua vida é difícil. Venha dizer para mim o que você tem feito no meio da sua vida difícil. Não venha listar para mim as enormes razões que você tem para simplesmente abandonar Deus e abandonar a fé. Mas venha dizer para mim o que você tem feito no meio da angústia. Ou você quer viver numa bolha? Ou você quer viver num mundo de uma redoma? Ou você quer viver num mundo utópico? Quem é o responsável pela sua vida? Quem é o responsável pela sua vida? O que eu mais escuto hoje das pessoas é: pastor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Agora, vamos conversar aqui um pouquinho. Você acha que uma vida é destruída do dia para a noite? A gente vai falar sobre recomeço, certo? Eu só recomeço uma coisa que acabou, que destruiu. O que tem antes de um recomeço? Um fracasso. O começo é diferente do recomeço. Antes do começo não tem nada. Por isso que todo recomeço é maravilhoso. Por isso que todo recomeço é lindo. Porque não tem nada. Agora o recomeço é terrível, porque antes dele tem um fracasso. Antes dele tem uma desgraça. Então talvez você está aí tentando recomeçar o teu casamento. O que tem antes disso? Um fracasso. Recomeçar teu namoro. O que tem antes disso? Um fracasso. Recomeçar tua vida profissional. Se eu estou recomeçando, é batata. Tem um fracasso. Um fracasso. Agora, ninguém recomeça uma vida sem pegar o bisturi. Não é recomeçar dando pulinho de alegria. É recomeçar para valer. É recomeçar com seriedade. Não é recomeçar postando no Facebook para os recalcados verem. Não, é recomeçar com compromisso com você e com Deus. É recomeçar sozinho, porque quem quer recomeçar não tem torcida organizada não. O recomeço é um processo solitário. Se você quer apoio para recomeçar, desculpa, você não sabe o que é recomeçar. E se você quer recomeçar com apoio, mais uma vez me desculpa, você não sabe o que é recomeçar. Você não sabe. Agora, pensa comigo um instante. Eu já vou ler a palavra aqui para você. Pensa comigo, você que está aí cheio de razão e cheio de culpados porque a tua vida foi destruída. Pensa comigo. Quantos anos demorou para a sua vida ser destruída? Alguém destrói uma vida do dia para a noite? Alguém destrói uma vida do dia para a noite? Alguém acorda hoje e fala: hoje eu vou destruir toda a minha vida, todos os meus sonhos, todas as minhas emoções, eu vou destruir minha vida, eu vou acordar. Alguém destrói? Nem que você queira, você não consegue arrebentar toda a sua vida num dia. São meses, anos. Aí sabe o que acontece? O camarada, ele fica 20 anos para destruir a vida dele. Ele não ouve pai, não ouve mãe, não ouve Deus, não ouve a Bíblia. Ele é como um animal no cio, ele vai pelos instintos, vai pelo desejo, ele vai para cima de todo mundo, ele não mede consequência, ele não tem. Aí o camarada estoura a vida dele. Estoura a vida dele. Aí quando ele chega no fundo do poço, ele sai do fundo do poço gritando, desesperado, pedindo ajuda, porque se ninguém ajudar ele nesse momento, ele vai se matar. Porque se a vida dele não voltar a ser o que era antes, ele não vai suportar. Camarada, você ficou 20 anos
20 anos da sua vida sem pedir opinião de ninguém. Você ficou 20 anos da sua vida, 10 anos da sua vida, trocando os pés pelas mãos. Agora que deu tudo errado, você quer que as pessoas parem a vida delas para ficar secando tuas lágrimas? Agora que a tua vida deu errado, você quer que o mundo paralise para você ser o centro e todo mundo fazer uma força-tarefa para você? Meu camarada, toma vergonha na sua cara, avalie a sua vida. Desculpa se eu estou falando assim, porque a gente precisa acordar. Eu tenho que fazer a autópsia do fracasso. Primeira coisa, eu já falei antes, prepare-se para o pior. Segundo, você quer recomeçar? Não casa, não namora, não entrega currículo, não muda de igreja, sem pegar o fracasso e fazer uma autópsia nele. Eu tenho que saber por que deu errado. Eu tenho que saber o porquê que a minha vida está errada. Eu acho. Não tenho que achar. Eu tenho que saber se é o meu dedo podre. Porque eu estou vendo um monte de mulher que apanha de marido, separa e casa com outro que bate de novo. Eu estou cansado de ver gente que arruma emprego e fala assim, esse emprego não é para mim. Esse emprego não é para mim, ninguém presta nessa empresa. O camarada pede a conta, entra numa outra empresa e o discurso é o mesmo. O camarada não gosta de trabalhar, gente. A autópsia é essa. O namoro é a mesma coisa. Porque se eu não faço a autópsia do fracasso, eu vou achar que a minha vida está uma desgraça por culpa das pessoas. E não está. Culpa o diabo, culpa as pessoas, culpa amigo, culpa pai, culpa mãe, só quem não é culpado é a vítima que está na cama, achando que a vida é uma maravilha e que todo mundo é ruim e eu sou bom. Você fez da sua vida uma desgraça. E quem é culpado? Eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Fica aí. Vai mandando mensagem que o negócio vai esquentar ainda aqui, viu? Eu nem comecei, o negócio vai esquentar. Vou falar de 2 homens bíblicos. O primeiro é Saul. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Presta atenção. Sobre a importância de saber quem é o culpado. Diz assim, 1 Samuel 13, 8, 14. Não vai embora não, fica aí que você vai ter lição de casa. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e foi saudá-lo. E perguntou Samuel, o que você fez, Saul? E Saul respondeu, quando eu vi os soldados que estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus tinham se reunido em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. E disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procura um homem segundo o seu coração e o designou para ser líder do povo. Presta atenção. Saul era o rei. Samuel falou o seguinte, eu vou me afastar durante 7 dias. Havia uma batalha contra os filisteus. Quando eu voltar, eu vou oferecer a oferta. Samuel atrasou 7 dias. O rei Saul viu que Samuel atrasou, o profeta, e falou assim, eu preciso oferecer o holocausto. Eu vou oferecer a oferta. Presta atenção numa coisa. Só o profeta poderia oferecer a oferta. O rei não poderia. Quando Samuel chega vendo Saul com a boca na botija, Saul está fazendo a oferta. Saul estava errando. Saul estava cometendo um erro. Aí Samuel pergunta para ele, fica aqui, é só isso que eu quero que você grave. Saul, o que você fez? Em outras palavras, por que você está pecando? Por que você está fazendo bobagem? Sabe o que ele falou? Olha, eu estou fazendo essa bobagem porque você atrasou. Eu estou fazendo essa bobagem porque os soldados estão assustados. Eu estou fazendo essa bobagem
porque os inimigos estão se aproximando. Em nenhum momento você vai ver Saul dizendo: eu estou fazendo essa bobagem porque eu errei. Eu estou fazendo essa bobagem porque eu fui um fraco. Eu estou fazendo essa bobagem porque eu fui precipitado. Eu estou fazendo essa bobagem porque a culpa não é de Deus, a culpa não é sua, Samuel, a culpa não é do inimigo, a culpa é minha. Eu errei. A Bíblia diz, deixa eu ver se eu consigo aqui, pronto. A Bíblia diz que porque Saul não assumiu a responsabilidade, não foi porque ele entregou a oferta no lugar de Samuel, não, mas porque quando ele foi perguntado do porquê ele não tinha esperado Samuel, por que ele tinha feito aquele erro, ao invés de ele dizer eu errei, ele culpou as pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, sua história pode ser triste, você pode ter uma vida muito difícil, você pode ter sido abusado, sabe? Você pode ter sido traído, você pode ter sido roubado, você pode ter sido penalizado, mas eu quero dizer uma coisa, a vítima, ela sempre é a parte frágil, o vilão sempre é o forte. O vilão sempre é o forte e a vítima é a fraca. Você até pode ser uma vítima, de alguém, mas você não pode se portar como uma vítima, porque a vítima, ela sempre vai esperar que alguém venha aliviar o sofrimento dela. A vítima sempre vai esperar que alguém venha aliviar a dor interna dela. A vítima sempre espera que um terceiro venha socorrê-la da vulnerabilidade, do quarto escuro. A pergunta que eu te faço é: e se ninguém vier? A pergunta que eu faço para você é: legal, talvez até você mereceria que alguém viesse te ajudar. Talvez você até mereceria que tivesse um apoio, que alguém te ligasse, que alguém te mandasse um pouco mais o WhatsApp, que alguém se importasse. Talvez você até mereceria, mas a pergunta que eu te faço é: e se ninguém se importar com você? E se ninguém mandar mensagem para você? E se ninguém se solidarizar? Você vai morrer? Você vai morrer? Agora eu vou te dar um outro exemplo. Saul perdeu o reino porque ele não foi culpado. A culpa era do outro, Eu errei porque é o outro. Olha, eu tô assim porque é o que fizeram comigo. Mas isso não muda, porque a vítima não tem poder. Aí você pega um exemplo de Davi. O que Davi fez? O erro de Davi foi muito maior que de Saul. O erro de Saul foi ter entregue uma oferta a Deus no lugar do profeta. O erro de Saul foi fazer uma oferta a Deus no lugar do profeta Samuel. Olha o erro de Davi. Davi adulterou. Primeiro, Davi deixou de ir para a batalha. Davi adulterou. Davi assassinou o marido, mandou matar o marido da mulher que ele teve relação. Davi fez se você somar, o que é mais grave? Entregar uma oferta no lugar do profeta ou parar de ir para a batalha, adulterar e cometer um assassinato? Na minha opinião, o pecado de Davi é muito mais grave, é muito mais perigoso. Mas quando o profeta Natan entra no palácio de Davi e pergunta para ele: Davi, o que você fez? Olha a resposta de Davi, 2 Samuel 12:13. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Vamos lembrar de Saul? Saul entregou a oferta no lugar de Samuel para Deus e fez errado. Samuel pergunta: Saul, o que você fez? Olha, o que eu fiz foram os soldados. Foi por culpa do rei, foi por culpa do inimigo, foi por culpa de você que atrasou. A culpa não é minha. Eu fiz errado porque vocês falharam comigo. A resposta de Davi para Natan: pequei contra o Senhor. Querido, a graça está disponível. Mas se você não assumir sua responsabilidade, não assumir para se punir, não assumir para cortar o pulso, mas fazer uma autópsia do fracasso e diante de Deus falar: Senhor, tá aqui, ó, eu tenho parte nisso. O que eu mais ouço são frases jogadas ao vento, sabe? Pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu não tenho sorte no amor. Você não tem sorte no amor, camarada? Que você tem? Aonde você tem encontrado seus companheiros? Será que você não tem sorte no amor?
Ou você não tem critério, ou você só lembra de Deus quando dá errado. Pastor, não sei o que acontece comigo. Eu trabalho e não prospero. Você estuda? Você se dedica? Você tem uma avaliação clara se você está atualizado no mercado? Se você faz cursos complementares? Será que a culpa é do governo? Será que a culpa é do Estado? Será que a culpa é do seu patrão? Você nunca é culpado, então. Porque pessoas saem da igreja, a igreja é culpada. Pessoas saem da empresa, a empresa é culpada. Pessoas terminam o relacionamento, os outros são culpados. Saem embora de casa, o pai que não presta. Quer dizer que eu sempre sou bom. Nós vamos ter muitas lives a partir de agora sobre esse tema. Mas eu não quero começar a falar para você como subir a reconciliação, o recomeço, sem primeiro descer na ruína e entre os escombros saber o que aconteceu. Tudo que Saul fez foi entregar uma oferta no lugar de Samuel. E tudo que Davi fez foi adulterar e assassinar. Deus perdoa Davi e não tira o trono, e Deus condena Saul. A pergunta que eu quero te fazer é: você é uma criança ou você é um adulto? Responda para mim. Você é uma criança ou você é um adulto? Adultos pagam contas. Adultos vão trabalhar não porque querem, mas porque precisam. Quando a gente vira um adulto de verdade, a gente não faz só o que quer. A gente faz o que precisa. Se você falar para mim que é gostoso levantar para ir trabalhar num dia de chuva, eu vou dizer para você que não. E por que vamos trabalhar num dia de chuva? Por que enfrentamos um metrô lotado? Porque a gente precisa. Porque eu tenho que pagar a conta. A criança não. A criança, quando está chovendo, até o pai tem dó. A criança não tem responsabilidade. É o pai que dá ela. Agora a pergunta que eu te faço é: você é um adulto ou você é uma criança? Eu não estou falando de barba na cara. Eu não estou falando de cabelo comprido. Eu não estou falando de puberdade. Eu estou falando de vida. Você é um adulto ou você é uma criança? Porque o meu corpo, ele cresce e ele desenvolve involuntariamente. Eu querendo ou não, eu vou entrar na puberdade. Eu querendo ou não, eu vou envelhecer. Sabe qual é o nosso erro? A gente acha que a nossa alma e o nosso espírito amadurece naturalmente como o nosso corpo amadurece. Assim como eu não percebi minha barba ficar branca, assim como eu não percebi os pés de galinha que estão nascendo, eu acho que talvez a minha alma naturalmente vai crescendo, vai amadurecendo. Agora, esse é um ledo engano. Diferente do corpo, o espírito e a alma não amadurecem. Se você não trabalhar no amadurecimento deles, nunca haverá um amadurecimento natural. Esse é o nosso problema. A gente acha que porque envelhece com o corpo, a alma naturalmente também envelhece junto e amadurece junto. E isso não é. Nós temos hoje adultos infantis. Pessoas que não suportam nada. Pessoas que não aguentam nada. Pessoas que não suportam absolutamente nada. Não suportam pressão, não suportam cara feia, não suportam não suportam pressão, não suportam nada. E quando você vai pensar no reino de Deus, o reino de Deus é o reino da pressão. É o reino da angústia. É o reino da dor. E tudo que a gente não suporta é isso. Olha o que Paulo fala. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Para você que está se sentindo uma criança. Paulo fala o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada é diferente do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Em outras palavras, se você não amadurece, sua vida está na mão de alguém. Se você não amadurece, sua vida está na mão de um lugar. A pergunta que eu faço é: você precisa que alguém venha? É lindo ver uma criança. Agora é vexatório ver um adulto criança. Eu não estou dizendo, querido irmão, que a gente não sente dor. Eu não estou falando que você agora tem que ser um insensível. Nós somos humanos. E não é pecado ser gente. Eu não tenho nenhum botão. Se você tiver aí, me explique. Mas eu não tenho nenhum botão que aperta, que desliga a tristeza, que desliga a dor. Não. Mas eu tenho que entender que eu sou muito mais do que o que eu sinto. E o reino de Deus não é o reino do sentimento. O reino de Deus é o reino da consciência. É o reino da consciência. Embora eu esteja triste, eu tenho que saber quem Deus é. Embora eu esteja melancólico, eu tenho que saber quem Deus é. Embora a pessoa que eu acho que amo me deixou, eu tenho que continuar sabendo quem Deus é. E não colocar tudo num balaio de gato. E a partir de agora, eu questiono Deus, eu questiono a vida, eu questiono a esperança, eu questiono o futuro. É um papel de criança.
É a criança que pede para a mãe um Danone e a mãe não dá, e ela deita no corredor do mercado e ela bate o pé no chão. E a mãe fica dizendo, para com isso, você não vai morrer por causa que você não tem um Danone, não vai morrer, tem outras coisas. Mas a criança, ela olha para aquele Danone e ela acha que se ela não tiver aquele Danone, o mundo vai acabar. A gente ri dessa criança, a gente passa no supermercado olhando para uma mãe com um filho fazendo birra, mas a gente faz a mesma coisa quando a vida ou quando a situação tira algo que a gente achava que precisava. Você não precisa de homem. Você não precisa de mulher. Deus não te fez para depender do amor de pessoas. Deus não te fez. A sua vida, iguais não se sustentam, gente. Iguais não se alimentam. Iguais não se alimentam. Iguais não se curam. Você está fazendo de um igual uma fonte. É lindo ter minha esposa, é lindo ter minha filha, é lindo ter pessoas ao meu lado, mas eu preciso treinar minha mente para dizer o seguinte, se eu perder todos eles, eu vou continuar, eu vou chorar, eu vou sofrer. O choro faz parte da vida, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, só que só deveria durar uma noite. E aí você manda para mim, a pessoa fala, pastor, o que eu faço? O que você faz? Você tem que ter na ponta da língua, por que tua vida não dá certo? É porque você não assume responsabilidade? É porque você é infantil? É porque você esquece, Deus é uma igreja, Deus é uma sensação, Deus é uma musiquinha, ou Deus é algo que vale a pena? Qual é o seu compromisso com Deus? Qual é a sua racionalidade em relação ao que é a vida? Né? Jesus vai falar para a gente lá em Mateus 7, que a gente deve parar de olhar para a vida dos outros. Ele vai dizer, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois pela mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco do olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Que porrada Jesus nos dá aqui, hein? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente que tirar o cisco do olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está falando? Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Olha para você. Você quer recomeçar? Pelo amor de Deus, prepare-se para o pior. Assuma a responsabilidade. Assuma. Perdoe. Porque o perdão não... A angústia e o ódio, tolo, ela não separa, ela une. Quando você escolhe ter raiva de alguém, você está trazendo essa pessoa para passar 24 horas por dia com você. Você vai acordar com essa pessoa, você vai dormir com essa pessoa, você vai tomar café com essa pessoa. Tolo, perdoe. O perdão não é o quanto a pessoa merece. Não fica ali, será que merece o meu perdão? Eu não vou me rebaixar. O perdão não é o quanto a pessoa merece, o perdão é o quanto você quer ser livre. Então não adianta. Eu vou ter lives com vocês para ensinar você a recomeçar. Mas não adianta eu mostrar a beleza do recomeço, a alegria do recomeço, sem fazer uma autópsia do fracasso. Sem ensinar você que o lugar de autoridade tá quando você tira os olhos da janela e vai para o espelho. Vai para o espelho. E começar a ter uma vida onde eu vou sair da solidão e ir para a solitude. Tem pessoas que falam, meu Deus, eu estou sozinho. Irmão, os momentos mais intensos da Bíblia, Jesus mandou ficar sozinho. A oração do Pai Nosso, Jesus falou, vai lá, fecha a porta do teu quarto e fique sozinho. Sai da solidão. O que é a solidão? A solidão é uma angústia por falta de gente. A solitude é estar a sós, porque eu sou completo com Deus e comigo mesmo. Eu não sou contra as pessoas. Eu não sou, mas não tem lugar perfeito. Não tem, eu não tenho uma garantia que tua vida vai ser fácil. Eu não tenho uma garantia que o teu novo namorado não vai te pôr chifre. Eu não tenho. Pastor, será que o meu casamento vai ser restaurado? Não sei, porque não depende da minha oração e da tua. Deus não vai fazer o teu marido ser um boneco de fantoche para vir estar do teu lado só porque você está orando. Se ele não quiser estar com você, ele vai embora. Você pode ir para o monte, jejuar, fazer campanha, pode ir atrás de profetada. Se o teu marido, se a tua mulher não quer você mais, não tem, nem Deus traz de volta. Porque quem escraviza, quem manipula é o diabo, não é Deus. E se alguém falou para você, olha irmã, ora que Deus vai restaurar. Ore, ore, ore. Mas não seja tola de achar que Deus vai restaurar se o camarada lá não quer. Senão seria bom, seria fácil. Eu e você converteríamos o mundo todo.
Ninguém iria para o inferno, então, se fosse assim. Deus não manipula. Então, é triste ver um casamento acabar? É claro. É triste ver um noivado acabar? É claro. Mas eu não posso deixar a minha vida na mão de alguém que oscila. Em alguém que não tem compromisso comigo, tem compromisso com ele. E eu vou te dizer uma coisa. Ninguém morre de amor, irmão. Ninguém morre de solidão. Não confie nas suas emoções. As suas emoções mentem. As suas emoções são mentirosas. Ninguém morre. A emoção vai dizer, você vai morrer. Você não vai É mentira. Emoção é como diarreia. Vem forte e logo passa. Ninguém morre de solidão. Ninguém morre de amor. Ninguém morre de melancolia. Não morre. Morre por perder a conexão com Deus. Ninguém morre. E quando você percebe que as emoções percebem que elas não são alimentadas, logo elas vão é igual a criança com manha. Quando ninguém dá atenção, quando ninguém fica olhando, ela cede. Então, você quer recomeçar? Prepare-se para o pior. Segundo, assuma a responsabilidade. Assuma, ainda que você seja uma vítima. Assuma, porque o vilão é a parte mais forte. Se as pessoas forem vilões da sua vida, a saída da sua vida está na mão delas. E entenda uma coisa. Se você quer amadurecer, tem roupas que não te servem mais. Tem amizades que não te servem mais. Eu quero te ensinar uma outra coisa também, para recomeçar. Fica comigo aí. Vai mandando aviãozinho que eu tenho um segredo muito forte para dizer aqui. Vamos acabar com essa patifaria de oração emocional. Para de orar emocionado. Fala para Deus o que realmente você quer. Se você quer restaurar a sua emoção para seguir adiante, não adianta você pedir a Deus te dar força para seguir adiante se você guarda a foto do ex. Se você entra em perfis que te remetem a uma vida que você ainda nutre esperança. Deus não vai ligar para aquilo que você fala. Deus vai ligar para aquilo que verdadeiramente você quer. Aí você fala assim, pô pastor, mas eu sei que eu preciso me desvincular dessa pessoa. Eu sei que mas é mais forte do que eu. Ok, você não controla as suas emoções, mas você controla o que vê, você controla o que ouve, você controla onde vai. Em 2015 eu pesava 92 quilos, 90 quilos. O meu problema sempre foi refrigerante. Sempre foi. Eu sempre tive problema com refrigerante. Eu eliminei 30 quilos em 9 meses. 30 quilos em 9 meses. Não fiz bariátrica. Não fiz 30 quilos em 9 meses. Mas para eu largar o refrigerante, eu tive que ir para lugares, orar em lugares. E quando era para começar a festa, eu ia embora. Se você colocar uma Coca-Cola na minha frente agora, e só tiver Coca-Cola, eu tiver com muita sede, eu vou dizer para você, sem nenhum tipo de sofrimento, obrigado, eu não quero beber isso. Sem nenhum tipo de sofrimento. Por quê? Porque quando eu sofri lá no começo de 2015 para largar o refrigerante, eu tive que ser radical. Eu não vou em lugar que tem refrigerante. Eu não vou sentar uma mesa, porque eu sei que se eu sentar perto, eu vou querer tomar. Se eu olhar, eu vou. Então é o seguinte, se você quer recomeçar a sua vida e você quer se desvincular de algo, para de fazer oração emocional. Seja radical. Bloqueia a gente que te lembra dessa pessoa do WhatsApp. Irmão, a sua vida é preciosa. Para de querer fazer média com os outros. Cuida da sua vida. A Bíblia diz que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. A sua amizade é linda, maravilhosa, até o ponto que ela não apague a sua luz. Tenha um compromisso, porque se você estiver bem, a sua família melhora, os seus amigos melhoram. Agora, se você estiver mal, todo mundo sofre. E o que eu mais vejo hoje é gente inocente sofrendo de tabela por pessoas mal amadas, pessoas destruídas. Ou você acha que você destruído é só você que sofre? Tua mãe não sofre, teu irmão não sofre. Ou você acha que as pessoas que te amam não sofrem? Você acha que as pessoas que se importam com você não ligam para o que você está vivendo? Então, se você quer mudar, Deus nunca vai te cobrar pelo que você não pode fazer. Deus nunca vai te cobrar por aquilo que você não alcança. Não se puna por isso. Não se puna por ainda sentir paixão por alguém. Não se puna por ainda sentir saudade. Sentimento você não controla. Não se culpe pelo sentimento. Eu não estou te culpando pelo sentimento, não.
Não se culpe pelo remorso, pela culpa, não se culpe pela saudade, não se culpe pelos instintos sexuais. Não. Você não tem ninguém que tire isso de você. Agora se culpe por continuar agindo submisso ao que você sente. Eu posso estar muito apaixonado por uma pessoa, mas se eu tenho uma consciência que essa pessoa não presta, eu vou bloquear, eu vou ficar sem celular, eu vou ter abstinência, mas eu vou controlar. Um dia eu fui perguntar para um rapaz que hoje já morreu de overdose, tá? Já morreu de overdose. Ele entrou no meu gabinete pastoral e é impressionante porque as pessoas elas só pedem ajuda depois que se afundam nas fezes, né? Ela não fala com você antes, né? Em direção às fezes. Ela fala com você quando ela já mergulhou nas fezes. Aí a pessoa entrou na minha sala depois de ter... Desculpa se eu estou falando assim, mas eu quero falar objetivamente. Pastor, eu caí, eu errei, tal. Me conta. Não, eu fui lá, não resisti e fui na biqueira, usei droga, tal. Essa pessoa já está morta hoje, tá? E eu fiz uma pergunta para ela. Minha pergunta foi a seguinte: fulano, me explica o seguinte. Quando você está com aquela vontade, vou usar um termo aqui, aquele tesão de usar droga, aquela vontade de usar droga, aquela vontade incontrolável, né, dar uma cheirada. Você fica doido assim, você fica cego. O mundo apaga e você fica tipo um sonâmbulo que fecha o olho e vai andando assim e já para lá na frente do traficante, já pega. Não, pastor, eu falo, então me explica uma coisa. Você se vê abrindo a porta da tua casa? Vejo, pastor. Você se vê descendo a escada do teu prédio? Vejo. Você se vê entrando num carro? Vejo. Você se vê indo de frente para o traficante pedindo? Vejo. Então você tem consciência? Tenho. Mas é muito forte, pastor. Não me fala do que você tem vontade. Não me fala. Você tem consciência? Tem. Por que você não me ligou naquela hora? Por que você não se jogou no chão naquela hora? Por que você não jogou a chave? Por quê? Sabe por que ele não jogou? Porque a droga faz ele se sentir bem. Sabe por que você não reconstrói sua vida? Pelo que você sente. Essa papagaiada, eu sinto, pastor. Eu sinto. É porque eu sinto. Pastor, eu não me livro dessa pessoa porque eu sinto. Eu me sinto bem. Pastor, eu não consigo superar isso porque eu me sinto. Vai se sentindo. Vai se sentindo porque hoje você se sente, amanhã você não se sente. Hoje você tem vontade de trabalhar, amanhã você não tem. Você não pode construir uma vida por vontade. Você não pode construir uma vida por vontade. A sua vontade é o que há de mais frágil em você. Se Jesus fosse por vontade, ele não suportaria a cruz. Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim o cálice, porque eu não tenho vontade de estar aqui. Eu não tenho vontade de fazer tudo o que eu quero. Eu sei que isso pode ser simples para você, mas você que está aí me assistindo, que está esperando a vida melhorar. Pastor, quando eu sentir, eu aceito Jesus. Pastor, quando eu sentir, eu levanto dessa cama. Pastor, quando eu sentir, eu perdoo. Pastor, quando eu sentir que é a hora. Quando eu sentir que é... Você não tem que sentir nada. Você não tem que sentir mais nada. Olha para a tua vida, o dia não volta. Toma vergonha e assume a responsabilidade. Assuma, o teu Deus espera isso de você. O teu Deus é dono de todo o poder, toda a glória. O teu Deus traz à existência o que não existe. Ele é o dono do poder, ele abre porta onde não há porta. O teu Deus não pede permissão para ninguém. A única coisa que ele não pode fazer é entrar no teu coração. E você está esperando que um ex-namorado, que uma ex-empresa, você está esperando um depósito na tua conta para se sentir melhor. Paulo falou o seguinte: eu aprendi a estar bem em toda e qualquer circunstância. O que ele está falando? Eu aprendi a ter dinheiro e não ter dinheiro. Não é que ele nasceu sabendo, ele aprendeu, ele amadureceu. Eu quero dizer para você, foque nisso. Quem é responsável pela sua paixão por Deus? Quem é responsável pela sua paixão pela vida? Quem é? Responda para mim. Ai, pastor, quando eu recebo um WhatsApp dele... é? Porque se a tua paixão tem um preço, o diabo vai pagar. Porque tudo que tem preço, não tem valor. Se o preço da sua paixão por algo, por Deus, é alguém, então sua paixão não tem preço. Não tem valor, porque ela tem preço.
Paulo fala para Timóteo: Timóteo, mantenha acesa a chama do dom que há em você por imposição de mãos. O que Paulo está falando para Timóteo? É sua responsabilidade. É você que escolhe entrar na igreja, é você que escolhe sair da igreja, é você que escolhe servir a Deus, é você que escolhe se afastar de Deus, é você que escolhe estar feliz e é você que escolhe estar triste, é você que escolhe. Ninguém te pôs nessa cama, você se deixou estar nessa cama. Pastor, o senhor não me venha com melancolia, não me venha falar o que você sente, o que eu sinto não vale a pena. Por isso que Deus deixou uma Bíblia. A Bíblia existe para a gente não viver por sentimento. A Bíblia existe para eu ler ali e dizer: é isso que eu vou viver. Ainda angustiado, ainda triste, ainda solitário, eu vou viver isso. Que você assuma a responsabilidade pela sua paixão. Segunda coisa: quem é responsável pelas suas escolhas? Quem é? Quem é responsável? Deus é muito simples. Em Deuteronômio ele vai dizer, Deuteronômio 30:19, eu coloco na sua frente a bênção e a maldição. Vai lá, escolha. Quem é responsável? Você está onde está? É você. Você escolheu. Não deixa ninguém fazer sua escolha. Escolha você. Toma a decisão de escolher. Eu vou escolher parar de fumar. Vai babar, vai sofrer, mas vai no médico, sabe? Eu vou escolher parar de ser sensível. Eu vou escolher e eu vou andar de um jeito diferente. Vai começar de um jeito doído. A alma vai gritar, mas escolha. Escolha, não deixa a vida te escolher. Não deixa as pessoas te escolherem. Tem gente que brinca com você, tolo. Tem pessoas que já descobriram tua fraqueza e te desequilibram só para você passar vergonha. Tem pessoas que já descobriram que você tem pavio curto e criam aquela ironia em sua volta, porque tem pessoas que te afetam sorrindo. Tem gente que te destrói dando risada. Tem pessoas que têm o dom de enfiar a espada, o dom de apunhalar. E quando ela percebe que você é suscetível, é sensível, ela vai te desequilibrar, porque ela sabe que o medíocre, ele não irrita ninguém. Agora, quando você deseja crescer na vida, você é a bola da vez. Escolha ser grato a Deus. Escolha agradecer. Deus nunca vai usar o que você não tem, Deus vai usar o que você tem. Escolha agradecer a Deus. Escolha quem é responsável por sua paixão, quem é responsável por suas escolhas e quem é responsável pelo que você pensa. Isaías vai dizer, Isaías 55:9, que assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os seus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. O que você escolhe pensar? Fofoca? Gente mequetrefe? Quem são seus amigos? Sabe, o que me espanta não é as pessoas falarem mal uma das outras. O que me espanta é como algumas pessoas, para falar mal de alguém, se sente tão confortável para falar para outra pessoa mal de alguém. Vou dar um exemplo clássico. O que me espanta não é o que as pessoas falarem mal de mim. O que me espanta é as pessoas que falam mal de mim se sentirem tão confortáveis de falar mal de mim para você. Por que você ouve? Por que as pessoas se sentem confortáveis em falar mal da vida dos outros para você? Pastor, mas eu não abro minha boca. Eu fico calado. Eu não falo nada. Por que eles se sentem confortáveis? Sabe por quê? Porque sabem que você tem um caráter duvidoso. Porque coisa bonita é quando a gente corta a conversa fiada. Porque a gente não tem tempo. Você é uma esponja. Você não é neutro. Se absorve. A minha Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar com ímpio só se você for sal e luz. Se você for influenciado, não ande. Que não se detém no caminho dos pecadores. Não dá para andar com gente que não tem a mesma fé que a minha. Não dá. Mas é amigo de... Não dá. Você não é neutro. Você não é Deus. Você é homem. Tudo que você ouve entra no teu coração. Mas eu tenho maturidade. Não tem. Se o ambiente que você vai não alimenta a sua fé, se você está com pessoas, essas pessoas elas exercem influência sobre você, se afaste delas. Porque elas vão influenciar nos seus pensamentos.
elas vão influenciar. E eu tô vendo um monte de gente com a vida derrubada, dando conselho pra gente que tá melhor do que ele. Ou, em outras palavras, gente que tá ouvindo gente que tá pior. Porque é uma carência desenfreada. É uma carência. Se você não... Você tem que entender o que você vai escolher ver, pensar, ouvir. Você tem que escolher. Um pensamento errado produz uma vida errada. O pensamento correto produz uma vida correta. Nós vamos ter algumas lives sobre recomeço. Hoje é o grosso. Eu vou liberar os comentários aqui que nós vamos orar. Eu vou orar por você. Eu vou orar. Eu quero orar por você. Nós vamos orar. Você vai dormir hoje. Antes de você dormir. Você que está em cima de uma cama. Você que está aí. Pastor, eu não sei por onde começar. Para de sentir pena de você. Para de sentir pena. Não vem com essa papagaiada de sentir pena. Não vem me dizer o que os outros fizeram com você. Não vem, isso não muda a vida. A Bíblia conta a história de um paralítico que ficou 38 anos. 38 anos para entrar num tanque para ser curado. Tanque de Betesda. 38 anos. Meu Deus do céu. 38 anos é tempo pra caramba. É ou não é? Com 38 anos não daria para fazer um carrinho de rolemã? Com 38 anos não daria para pular de paraquedas? Com 38 anos não daria para fazer uma estratégia? O camarada ficou 38 anos para ser curado. Aí Jesus chega lá. Jesus pergunta para ele o seguinte: você quer ser curado? Pô, ele está na frente de Jesus. Jesus está na cara dele. Jesus está falando: você quer ser curado, camarada? Sabe o que ele responde? Eu não tenho quem me coloque no tanque. Jesus não perguntou se ele quer ir para o tanque. Jesus perguntou se ele quer ser curado. Mas o camarada está com uma cabeça tão acostumada a ser vítima, tão acostumada a dizer: olha, eu sou miserável porque eu tenho uma história. Eu sou miserável. Deixa eu te contar a minha história. Não, não me cobre não. Não me cobre força porque eu tenho uma história. Não, 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 não me cobre, não, não, não fala grosso comigo não, porque eu tenho uma história. Não, não, por favor, não pega leve comigo, porque eu tenho uma história. Olha, se eu te contar a minha história, há 38 anos que eu quero entrar naquele tanque, mas toda vez que eu me aproximo para entrar no tanque, alguém entra na minha frente. Há 38 anos, e agora Jesus está olhando para ele, dizendo: você quer ser curado? Você quer ser curado? Eu não tenho que me coloque no tanque. Você tem que parar de contar essa mesma história, que explica tudo, mas não resolve nada. Você tem que parar de contar essa história que explica o porquê você está nessa desgraça de vida, mas não te tira daí. Deus não está nessa história. Aquele homem não conseguiu ver Cristo, porque ele era um papagaio que repetia a mesma história. Então quer dizer que você nunca mais vai ter um relacionamento curado, porque eu tô assim, deixa eu te contar a minha história, porque um desgraçado passou pela tua vida e meteu um chifre em você? Então quer dizer que você nunca vai poder ser um profissional de sucesso, porque na última empresa que você trabalhou, você foi demitido injustamente? Então quer dizer que você nunca vai poder ser um servo de Deus, porque você tem uma história de erro? Talvez ninguém fez nada com você, talvez você que errou. As histórias, elas explicam, mas as histórias não mudam. E eu queria muito poder ouvir sua história. Mas ao invés de ouvir tua história, eu quero dizer que Jesus está na tua frente hoje, dizendo: eu não estou preocupado com a tua história, eu estava lá e eu vi. Eu quero saber o que você vai fazer com a sua história. O que você vai fazer a partir de agora? Então para de sentir autopiedade de você. Para de ficar contabilizando a tragédia. Depois você conta as perdas. É hora de recomeçar. E para recomeçar, você vai dormir essa noite, colocando a cabeça no travesseiro, olhando para a área da tua vida. Você tem que ter essa resposta. Eu vou te cobrar isso no próximo encontro. Próximo encontro. Eu vou marcar já em seguida, daqui a semana que vem. Você vai fazer a autópsia do fracasso. Eu quero que você tenha clareza da sua responsabilidade naquilo que não deu certo na sua vida. Você tem que saber. Mas não é que você vai, não é se saber para se punir, é saber para aprender. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber para arrancar o dedo podre. Eu tenho que saber para eu parar de me sentir uma vítima. Eu tenho que saber para eu crescer.
E vou dizer uma coisa para você. Você que está me assistindo aqui, fala, pastor, mas eu tenho mais de 60 anos. O meu Deus não tem problema em realizar sonhos com idade. O meu Deus não tem problema. A Bíblia diz que um dia na presença de Deus vale por 1000 dias. Um dia na presença de Deus, se só te restar um dia de vida, se você arrumar a tua vida, a realização que você vai ter em Deus vai compensar todas as dores, porque o meu Deus é um Deus de dupla honra. Então não fica aí projetando, dizendo, eu acho que é tarde demais. Se é tarde demais, meu irmão, se é tarde demais, então não faça nada. Não é tarde. A Bíblia diz que os dias estão contados. Se você está vivo, há esperança. Há esperança. Deus só pede para você uma coisa: faça a autópsia do fracasso. Assuma a responsabilidade. Assuma a sua culpa. E ainda que você não seja culpado, para você mesmo, assuma. E avance. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você que se sente uma vítima. Eu quero orar por você que se sente aprisionado. Eu quero orar por você que repete constantemente a mesma história para todo mundo. A mesma história para todo mundo. Olha, o quanto você não tem, o quanto você não é, o quanto as pessoas são cruéis, o quanto a vida é difícil. O mundo é difícil mesmo, as pessoas são cruéis. Ei, sai desse mundo de Bob. Que mundo você vive? País das maravilhas? O diabo tá aí, olha, ele quer te matar. Tem gente que não presta. Pastor, mas na igreja tem gente que não presta na igreja. E daí? Vamos parar de ser hipócrita, vamos parar de ser bobo. Vamos parar de ser inocente. Se prepare para o pior. Prepara a sua fé. Eu amo minha filha, eu amo minha esposa, mas eu tenho que preparar a minha fé. Se Deus quiser recolher minha filha, eu vou chorar, mas eu não vou largar minha fé. Eu amo minha esposa, se Deus quiser levar minha esposa, eu não vou perder minha fé. O senhor está louco? Não estou louco, mas eu tenho que me preparar para suportar tudo. Ou você está só se preparando para o buffet, para o brigadeiro, para as promoções? Ou você acha que você nunca vai chorar? Ou você acha que isso é unanimidade? Todo mundo fala bem de você. Todo mundo só te elogia. Todo mundo só olha para você e te elogia. Tem gente falando mal de você agora. Tem gente que não vai com a tua cara. Tem gente que você vai fazer o melhor do mundo para ela e ela vai ver defeito. E daí? Vai ver defeito. Você vai morrer por causa disso? Vai sofrer por causa disso? Sua vida está na mão de quem? Ou você quer que o mundo inteiro seja seu? Então quer dizer que as pessoas têm que pisar em ovos com você. Porque se as coisas saírem do seu controle, o mundo para. O mundo tem que convergir para aquilo que você acredita. Vamos crescer, gente. Porque tem hora que o diabo está ficando desempregado. Tem hora que o diabo fala, quando eu chego para destruir o camarada, ele já se autodestruiu. Para de tirar o emprego do diabo. Deixa o diabo destruir. Para de se autodestruir. Vamos ser maduro. Se prepara para a ofensa, se prepara para a calúnia, se prepara para a difamação, se prepara para o desemprego. E Deus vai te usar. Eu tenho 2 minutos, quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Entra nessas casas agora. Quebra toda maldição. Toda cegueira, toda fragilidade. Todos os anos que foram desperdiçados com esse sentimento inútil de repetir uma história fracassada que não muda nada. Agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu creio que tu está aí. Eu creio que tu és vivo, eu creio que tu és poderoso, eu creio que tu és real. O Senhor não é uma sensação, o Senhor não é uma música, o Senhor não é um calafrio, o Senhor é o próprio Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, acorda essas pessoas, tira as escamas, elas vão dormir agora e elas vão pensar na vida, elas vão levantar com lição de casa e elas vão colocar a vida no altar, elas vão liberar as pessoas, elas vão liberar as empresas, elas vão liberar as histórias e elas vão reerguer algo, ainda que seja na humildade, ainda que seja na cinza, mas serão curadas, libertas, restauradas pelo poder de Jesus. Em nome de Jesus, se o Senhor é vivo, eu declaro que o teu coração vai arder a partir de agora, e a tua alma vai pegar fogo, e a esperança vai voltar. A esperança não é dinheiro, não é apoio, não é marido, não é esposa, é esperança entre Deus e você e Deus. Repita comigo, graças a Deus. Repita comigo, eu recebo. Deus te abençoe, essa live vai ficar salva, tenho 20 segundos, te amo em Cristo,
Muito obrigado por ter estado comigo e nós vamos ter outros capítulos e eu vou te ensinar a recomeçar. Eu espero que essa noite tenha sido uma bênção na sua vida, eu espero. E se eu falei algo duro aqui, não foi contra você, não, foi para acordar você, para confrontar você. Eu te amo e você é uma bênção para o reino de Deus. Um beijo, tchau! Drift into the night, golden sparks, a gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Through the dark they softly gleam, carrying every silent dream. I reach my hand but touch the air, yet still I know they're floating there. Falling lanterns light the sky, every heartache left behind. Through the shadows, through the glow, they carry all we long to show. Even when the night feels cold and deep, these lanterns guard the secrets we keep. Whispers in the quiet wind, echoes of where dreams begin. Each flame a story, each spark a song, a fleeting place where we